Senhores, mais uma questãozinha de ótica. Olha só, ao meio-dia, a areia de um deserto recebe grande quantidade de energia vinda do Sol. Aquecida, essa areia faz com que as camadas de ar mais próximas fiquem mais quentes do que as camadas de ar mais altas. Essa variação de temperatura altera o índice de refração do ar e contribui para a ocorrência de miragens no deserto, como esquematizado na figura. E isso não ocorre só no deserto, tá? Quando você está numa estrada e às vezes você tem a sensação de ver uma poça d'água muito distante, o efeito que ocorre também é esse, pois o asfalto esquenta muito, aí o ar que está bem em cima do asfalto ele fica bem quente, então ele fica menos denso, com índice de refração menor que a camada de cima e assim por diante. Então o raio ele vem sofrendo refrações, mas sempre passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. O ar que está em cima está menos quente, mais frio, vamos dizer assim, mais denso, mais apertadinho, a dificuldade é maior, o índice de refração é maior, certo? Para explicar esse fenômeno, o professor apresenta a seus alunos o esquema da figura 2, que mostra um raio de luz monocromático partindo do topo de uma palmeira, dirigindo-se para a areia e sofrendo refração rasante na interface entre as camadas de ar B e C. Sabendo que nesse esquema as linhas que delimitam as camadas de ar são paralelas entre si, que NA, NB e NC são os índices de refração das camadas A, B e C, e sendo o alfa o ângulo de incidência do raio na camada B, o valor de C no alfa é. Então, meninos, olha só. Obviamente que o ar que está mais abaixo, perdão, é o que está mais perto, mais próximo da areia. Portanto, ele está mais quente, ele dilata mais, tem mais espaço para a luz poder percorrer entre as partículas, então o índice de refração é menor. Então, quanto mais em cima tiver a camada de ar, maior é o índice de refração do meio. Então, entre os meios A e B, o meio A é o meio mais refringente, o meio B é o meio menos refringente. Se a gente comparar o B com o C, o B é o mais refringente e agora o C passa a ser o meio menos refringente para nós. Por isso que a gente percebe que quando esse raio de luz refrata aqui no meio B e incide na interface entre os meios B e C, esse raio refrata, porém, rasante a nossa superfície, ó. E quando isso ocorre, significa que esse raio que está vindo do meio mais para o meio menos, tentando ir para o meio menos, ele está entrando exatamente com aquele ângulo que nós chamamos de limite, certo? Então, a primeira condição para ter reflexão total é que ele venha do mais para o menos, isso já acontece. A segunda é que o ângulo incidente aqui tem que ser maior que o limite para ele sofrer reflexão total. Se ele sai rasante, é porque ele entrou exatamente com o ângulo limite, ou seja, ele entrou no limite de sofrer a reflexão total. E aí, olha que bacana, se a gente observar aqui, aquela regrinha que eu costumo chamar de Z do Zorro, só colocar aqui mais grosso, ó, aquela regrinha que eu costumo chamar de Z do Zorro, né, a matemática costuma chamar, você tem aqui ângulos alternos internos, né, duas retas paralelas cortadas pela mesma transversal, nós temos ângulos alternos internos. Isso significa que se aqui é L, este ângulo aqui, ó, também é L. Fechou? Bom, a primeira relação que nós temos é que é fácil achar o seno de L. O seno do limite é sempre o índice de refração menor sobre o índice de refração maior, entre os dois meios envolvidos. Então, aqui a gente percebe que o meio menos é o meio C e o meio mais é o meio B. Portanto, o seno do L seria o índice de refração C sobre o índice de refração B para nós aqui. Agora, nesse ponto na interface AB, eu vou aplicar uma lei de Snell. Então, nós vamos ficar seno de alfa, que é o incidente, vezes o índice de refração do meio que ele incide, que é o meio A, tem que ser igual seno de R, que é o ângulo que ele refrata, que nesse caso nós sabemos que é o L, vezes o índice de refração do meio que ele refrata, que é o NB. Só que nós sabemos já quem é o seno de L, né? Nós vimos aí que o seno de L é o NC sobre o NB. Tudo isso vezes NB. NB em cima e embaixo corta. O NA que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. A gente chega que o seno de alfa seria o índice de refração C sobre o índice de refração do meio A para nós. Isso confirma como correta aí a nossa alternativa E. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.